tarde, turma. Neste vídeo estaremos fazendo a resolução de 5 questões que serão da lista de massa molecular. Então, vamos lá começar. A primeira questão diz o seguinte: considere as seguintes afirmações. A massa molecular é a massa da molécula expressa em U. O item 1 ele está correto, pois a massa molecular é relativa à unidade de massa atômica, sendo representado pela letra U. O item 2. A massa molecular é numericamente igual à soma das massas atômicas de todos os átomos da molécula. Este item também está correto, pois a massa molecular ela trata da soma das massas atômicas dos elementos que compõem determinadas espécies químicas. O item 3 é a massa molecular indica quantas vezes a molécula pesa mais que 1/12 do átomo de carbono 12. Esse item 3 ele também está correto, pois ela é determinada experimentalmente e ela corresponde à massa do átomo comparada com 1/12, que é 1/12, da massa do átomo de carbono 12. Ou seja, ela vai indicar quantas vezes a massa da espécie química é maior que 1/12 da massa do isótopo do carbono 12. Vou dar aqui um exemplo, que quando dizemos que a massa atômica do oxigênio é 16, isso quer dizer que a massa é 16 vezes maior que 1/12 da massa do carbono 12. Então, todos os itens, eles estão corretos. A alternativa correta será a letra A. Na segunda questão diz: quantas vezes a massa da molécula de glicose é maior que a da molécula de água? Temos aqui os dados das massas atômicas, onde o hidrogênio é igual a 1, o oxigênio é igual a 16 e o carbono é igual a 12. Primeiramente, eu vou encontrar a massa molecular da glicose, onde o carbono ele vai ter massa atômica 12 e ele está presente na molécula 6 vezes, multiplicando isso vai dar 72. Para o hidrogênio, a massa atômica dele é igual a 1 e ele aparece 12 vezes na molécula, multiplicando isso vai dar 12. E o oxigênio, ele tem massa atômica igual a 16 e ele aparece 6 vezes na molécula. Então, 16 vezes 6 é igual a 96. Agora, eu somo tudo, 72 mais 12 mais 96, isso vai dar 180. Esse 180 é a massa molecular da glicose. Agora, nós vamos achar a massa molecular da água. O hidrogênio ele tem massa atômica igual a 1 e ele aparece 2 vezes na molécula. Multiplicando 2 vezes 1, esse valor vai dar igual a 2. E o oxigênio ele tem massa atômica 16 e ele aparece apenas uma vez na molécula de água. Multiplicando 16 vezes 1, isso vai dar igual a 16. Agora eu somo tudo, fica 16 mais 2, isso vai dar igual a 18. Esse 18 que eu encontrei, ele é a massa molecular da água. Agora, eu vou dividir a massa molecular da glicose pela massa molecular da água. Dividindo 180 por 18, fica igual a 10. Aí eu pego esse 10 e multiplico por 18, que isso vai dar 180. E eu termino de concluir que a massa da glicose ela é 10 vezes maior que a da água. Então, a resposta correta aí seria a letra E. Na terceira questão, pede para eu determinar as massas moleculares do gás nitrogênio e do gás carbônico. No gás nitrogênio, para eu achar a massa molecular, eu vou necessitar da massa atômica do nitrogênio, que no caso é 14, e ele aparece 2 vezes na molécula, e aí eu vou multiplicar 14 vezes 2, que vai dar 28. Então, a massa molecular do gás nitrogênio será 28.
Com relação ao gás carbônico, a massa do carbono, a massa atômica do carbono é 12 e ele aparece apenas uma única vez na molécula, multiplicando 12 vezes 1, isso vai dar 12. E a massa do oxigênio é 16, porém ele aparece 2 vezes na molécula. Multiplicando 16 vezes 2, isso vai dar 32. Agora eu somo 12 mais 32, que vai dar 44. Esse 44 é a massa molecular do gás carbônico. Na quarta questão, diz: a massa molecular do composto sulfato de sódio triidratado é igual a... Primeiramente, eu vou identificar quantas vezes os elementos eles estão aparecendo na molécula. O sódio, que é o Na, ele aparece 2 vezes. O enxofre, que é o S, ele aparece 1 vez. O oxigênio, ele aparece 7 vezes. Esse 3 que tem perto da molécula de água, ele vai multiplicar todos os índices presentes nessa molécula. Por que eu tenho 7 oxigênio? Eu percebo que eu tenho 4, átomos aqui, antes da molécula de água, e eu tenho um 3, multiplicando com um hidrogênio, com um oxigênio que está perto da molécula de água. Então, quando eu multiplico 3 vezes 1, eu tenho mais 3 oxigênio, ficando 4 mais 3, que é igual a 7. E o hidrogênio presente na molécula de água é multiplicado também pelo 3, ficando 3 vezes 2, que vai dar igual a 6. Então, eu tenho 6 átomos de hidrogênio. Após ter localizado quantas vezes os elementos estão aparecendo na molécula, eu vou multiplicar pela sua massa atômica. Do sódio, a massa atômica dele é 23, e multiplicando ele por 2, que é a quantidade que ele aparece na molécula, fica igual a 46. Do enxofre, a massa atômica dele é 32, que multiplicando, 32 vezes 1 vai dar 32, não muda. A do oxigênio vai ficar 16 multiplicado por 7, vai dar 112. E a massa atômica do hidrogênio é 1, que multiplicado por 6 fica com 6, não altera o resultado. Agora é só somar os valores encontrados no sódio, no enxofre, no oxigênio e no hidrogênio, que vai ficar 46 mais 32 mais 112 mais 6, que vai ficar igual a 196. Essa é a massa molecular do composto citada na questão. A letra C é a correta. Aqui na quinta questão, ele pede para eu achar a massa molecular do ácido sulfúrico, do ácido pirofosfórico e do sulfato de alumínio e do ferricianeto de cálcio. A questão ela me dá as massas atômicas, agora é só analisar, a molécula e achar a massa molecular de cada composto. Vamos achar aqui primeiramente do ácido sulfúrico, onde eu analiso primeiramente a quantidade que os elementos eles estão aparecendo na molécula e depois eu multiplico pela massa atômica. A molécula do ácido sulfúrico ela é composta por hidrogênio, enxofre e oxigênio. No hidrogênio eu achei 2, no enxofre eu achei 32 e no oxigênio eu achei 64. Somando as massas atômicas eu tenho 98 de massa molecular. Então, essa seria a massa molecular do ácido sulfúrico. Agora, nós vamos para a outra molécula, que é do ácido pirofosfórico. Faço o mesmo procedimento que eu fiz na questão anterior. Essa molécula é composta por hidrogênio, fósforo e oxigênio. Analiso quantas vezes eles estão aparecendo e multiplico pelas suas massas atômicas. Depois é só juntar tudo e somar. O valor que eu achei aqui foi 178. Então, esse valor vai ser a massa molecular do ácido pirofosfórico. Agora, nós vamos para o sulfato de alumínio. Mesmo procedimento.
A molécula ela é formada por alumínio, enxofre e oxigênio. Analiso quantas vezes eles estão aparecendo e multiplico pelas suas massas atômicas. Depois é só juntar tudo e somar. O valor que eu achei foi 342. Esse valor, é a massa molecular do sulfato de alumínio. E por último temos o ferricianeto de cálcio, que ele é composto por cálcio, ferro, carbono e nitrogênio. Analiso quantas vezes ele está aparecendo e multiplico pelas suas massas atômicas. Depois é só juntar tudo e somar. O valor que eu achei aqui foi 544. Então, esse é o valor da massa molecular do ferricianeto de cálcio. Logo, eu analiso que a alternativa correta seria a letra B.